Você que quer viver da roça, você tem que se atentar nisso aqui, ó. Você quer plantar, quer produzir, quer vender e ganhar dinheiro sem ter uma outra atividade para te gerar renda. Qual é o problema aqui? Aqui, ó, isso aqui é uma atividade que precisa ser feita. Você tem que se atentar muito nisso. Uma atividade que precisa ser feita que não vai me gerar dinheiro, mas ela precisa ser feita obrigatoriamente. E no sítio, você tem que se atentar muito na quantidade de terra que você deve comprar, que é o suficiente para te sustentar. Uma terra muito pequena, um sítio muito pequeno não compensa você comprar pensando nisso e sustentar. Existe um limite ali de terra, dependendo do seu nível, do seu poder aquisitivo, do que você quer fazer, e as pessoas se confundem com isso. Uma quantidade de terra muito pequena. Já viu aquela pessoa que diz: ah, não, eu vou comprar um sítio, vou viver do sítio, e aí no fim das contas fala: ah, não, Deus me livre, foi só trabalho, eu fui pro sítio para descansar e só fui trabalhar, pensando em descansar e só fui trabalhar. É por quê? Justamente por isso, porque no sítio existe uma infinidade de pequenas atividades que não necessariamente vai te dar dinheiro, não necessariamente ela não vai te dar dinheiro, ela não vai te dar retorno, mas ela precisa ser feita porque você precisa manter essa manutenção da propriedade. Porque senão fica tudo feio, às vezes não é nem questão de beleza, é outras questões, como eu já fiz um vídeo aí mostrando que, por exemplo, tem uma parte do banheiro ali que tá caindo água. Então, se eu não fazer aquela atividade, ela tá caindo água da laje para a parede e aí tá inundando lá dentro, tá pegando mofo e está apodrecendo a parede. Se eu não fizer essa atividade, o que vai acontecer? Isso vai prejudicar a minha estrutura do sítio. Então, existem várias dessas atividades que você não vê. Só quem tem sítio, quem tem roça, quem tem terreno, percebe essas atividades. Existem várias dessas atividades em roça que você precisa fazer e ninguém fala por aí, só aqui que eu falo. Você precisa fazer, mas ela não vai te dar retorno, entendeu? Mas você precisa fazer, e tudo isso é tempo. E o que acontece é o seguinte: você pensa que quem tem um sítio, cara, quem tem um sítio trabalha, e trabalha muito, e só vive na correria. É possível você viver o tempo todo só trabalhando e você não se sustentar daquele sítio. Porque existe muita dessas atividades. Sempre tem uma cerca para consertar, sempre tem um mato para você limpar, sempre tem várias coisinhas. E por incrível que pareça, você tem que se atentar para isso. E existe, se você não focar na produção e não focar, se o seu sítio não for de um tamanho suficiente para produzir alguma coisa, você levar e você pegar a prática do que deve focar, você se perde todo e você não ganha dinheiro. Existe um limite ali, que esse limite é muito difícil de falar qual é a quantidade suficiente para você produzir e você viver do sítio. É muito difícil falar, porque depende de várias coisas, depende de muita coisa. Por exemplo, o que acontece? Depende da região, depende do que você quer plantar, depende do que você quer viver, depende, você entendeu? É muito, cara, não tem como a pessoa te falar. Cada caso vai ser um caso, cada caso vai ser específico, você entendeu? É muito difícil falar, é muito específico para cada lugar, o que você vai plantar, você entendeu? O quanto o mercado precisa, o quanto você pode plantar que tem escoamento, que você consegue vender, você entendeu? É difícil de dizer, mas existe um limite. Você tem que olhar, você tem que ir no local, perceber. Essa é a realidade. Você tem que perceber o que é que vende lá, o que é que o pessoal vende, o que é que o pessoal planta. Você entendeu? O quanto que... Olhar uma pessoa que consegue sobreviver só do sítio, essa é a dica top. Você consegue, veja uma pessoa que consegue sobreviver só do sítio e veja como ela faz. Vale muito a pena você acompanhar.